Olá, pessoal. Eu sou a Camunj Tanguelê e faço parte do elenco do Leituras Dramáticas. E hoje eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Se inscrevam no nosso canal, pois temos um conteúdo muito bacana composto por contos, poemas, crônicas e peças de teatro. Creio que vale muito a pena conferir. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós postamos um conteúdo novo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Para essa noite, nós teremos 2 contos. O Peru de Natal, do Mário de Andrade, e Coração Denunciador, de Edgar Allan Poe. E vamos iniciar com Mário de Andrade, que foi um escritor brasileiro, nascido em 1893, cujo papel foi importantíssimo na implantação do modernismo no Brasil, junto a Anita Malfatti e Oswald de Andrade. O movimento modernista pretendia redefinir a linguagem da arte nacional, promovendo um resgate do brasileiro com a sua terra. Viajou por todos os cantos do nosso país para estudar a cultura popular. Nos anos 30, ele dirigiu o Departamento Municipal de Cultura de São Paulo, construindo várias bibliotecas, tanto fixas como ambulantes. Com a chegada da ditadura, ele exilou-se no Rio de Janeiro, tornando-se professor na Universidade Federal do Rio e foi nomeado chefe no Instituto Nacional do Livro. Ele retornou para São Paulo em 1941 e faleceu em fevereiro de 1945, vítima de um ataque cardíaco. O conto que nós vamos ver hoje é o Peru de Natal, publicado em 1942. E esse conto nos apresenta um personagem que está cansado de cultivar o luto pelo pai morto meses antes. Ele vive numa família presa às tradições e aparências que se aproveita das festas natalinas para tentar recuperar a felicidade esquecida há muito tempo devido à natureza cinzenta do seu pai. O narrador tenta mostrar para a família o ambiente hipócrita em que viviam e o peru simboliza a felicidade, o verdadeiro sentido do Natal, que é resgatado quando decidem que não convidarão nenhum parente. Será um peru apenas para o pequeno núcleo familiar. E agora com vocês, o Peru de Natal de Mário de Andrade, por Vanderlei Damasceno. Sejam todos bem-vindos. O Peru de Natal, Mário de Andrade. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fomos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo,
de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um bom vinho, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro sangue dos desmancha-prazeres. Morreu meu pai. Sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais para afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado para sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugeri à mamãe a ideia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema de luto pesado. A dor já estava sendo cultivada pelas aparências. E eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom do morto. Foi de certo por isso que me nasceu essa ideia. Essa sim, espontaneamente. A ideia de fazer uma das minhas chamadas loucuras. Essa fora, aliás, desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos, desde o beijo às escondidas de uma prima aos 10 anos, descoberta por tia velha, uma detestável tia. E principalmente, desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes. Eu consegui, no reformatório do lar e na vasta parentagem, a fama conciliatória de louco. É doido, coitado, falavam. Meus pais falavam com certa tristeza condescendente. O resto da parentagem, buscando exemplos para os filhos e provavelmente com aquele prazer de que se convencem de alguma superioridade. Não tinham filhos doidos entre eles. Pois foi o que me salvou essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, porque eu não posso me queixar nada. Era costume sempre na família a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina. Ceia tipo meu pai. Castanhas, figos, passas, depois da missa do galo. Empanturrados de amêndoas e nozes. Quanto discutíamos os 3 manos por causa dos quebra-nozes. Empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia para a cama. Lembrando isso que arrebentei com uma das minhas loucuras. Bom, no Natal quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo, minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. Mas quem falou de convidar ninguém? Essa mania? Quando é que a gente já comeu peru em nossa vida? Peru aqui em casa é prato de festa, vem toda essa parentada do diabo. Não fale assim, meu filho. Pois falo, pronto. Descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita. Diz que vinda de bandeirantes, que bem me importa. Era mesmo o momento para desenvolver minha teoria de doido, coitado. Não perdi ocasião. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia. Minhas 2 mães. 3 com minha irmã. As 3 mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo. Vinha aniversário de alguém e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa. Uma imundície de parentes já preparados pela tradição invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Minhas 3 mães, 3 dias antes, já não sabiam da vida senão trabalhar. Trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos e bem feitos. A parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos para os que não tinham podido comparecer.
As minhas 3 mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos no dia seguinte. É que mamãe, com titia, ainda provava um naco de perna, vago, escuro, perdido no arroz-alvo. É isso mesmo, era a mamãe quem servia. Catava tudo para o velho e para os filhos. Na verdade, ninguém sabia de fato o que era peru na nossa casa. Peru, resto de festa. Não se convidava ninguém. Era um peru para nós, 5 pessoas. E havia de ser com 2 farofas, a gorda com os miúdos e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de juntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez, como aprendera na casa da Rose, minha muito companheira. Está claro que omitiam de aprender a receita, mas todos desconfiaram. E ficaram logo naquele ar de incenso assoprado, senão seria a tentação do Dianho aproveitar a receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia, quase gritando. É certo que com meus gostos já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num bom vinho completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o doido. Mamãe adorava a cerveja. Quando acabei meus projetos, notei bem. Todos estavam felicíssimos, um desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem, que sabiam que era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo, e havia jeito fácil de empurrarem para cima de mim a culpa de seus desejos enormes. Sorriam, entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu o consentimento geral. É louco mesmo. Comprou-se o peru, fez-se o peru, etc. E depois da missa do galo, bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Foi engraçado. Assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. Meus manos também estavam no mesmo ritmo violento do amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. No momento, aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. Não, senhora, corte inteiro. Só eu como tudo isso. Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim que até era capaz de comer pouco só para que os outros 4 comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós redescobria em cada um que a cotidianidade abafara por completo. Amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus. Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito de peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. Eu que sirvo. É louco mesmo. Pois por que havia de servir se sempre mamãe servira naquela casa? Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados para mim e principiei uma distribuição heróica. Enquanto mandava meu mano servir a cerveja, tomei conta logo do pedaço admirável de casca, cheio de gordura, e pus no prato, e depois vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte do peru. Se lembre de seus manos, Juca. Quando que ela havia de imaginar, a pobre, que aquele era o prato dela, da mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia dos meus crimes, a que só lembrava de comunicar o que fazia sofrer. O prato ficou sublime. Mamãe, isso é da senhora. Não, não passe não.
Foi quando ela não pôde mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no reflão de lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrimas sem abrir a torneirinha, também se esparramou no choro. Então, principiei dizendo muitos desaforos para não chorar também. Tinha 19 anos. Diabo de família, besta que vê um peru e chora? Coisas assim. Todos se esforçavam por sorrir. Mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha para sempre estragar nosso Natal. Fiquei danado. Bom, principiou-se a comer em silêncio lutuoso. E o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue, boiava, fagueira entre os sabores das farofas e do presunto. E de vez em quando, ferida, inquietada e redesejada pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de nós. Mas papai, sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. O peru estava tão gostoso. Mamãe, por fim, sabendo que peru era manjar mesmo, digno de Jesusinho nascido. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto do papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta. Isso está claro. Eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer. Nem bem gabei o peru, que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. Só falta papai. Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai, e nem sei que inspiração genial de repente me tomou, hipócrita e político. Naquele instante em que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi triste. É mesmo, mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar por nós, papai lá no céu há de estar contente. Hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru. Há de estar contente de ver nós todos reunidos em família. E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, e virou uma estrelinha do céu. Agora todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara tanto por nós, fora um santo que vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai. Um santo. Papai virara santo. Uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém. Puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, minha irmã, todos nós, alargados de felicidade. Eu ia escrever felicidade gustativa, mas não era só isso, não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um novo amor, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós que não sou exclusivista. Alguns a terão assim grande, porém, mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. Mamãe comeu tanto peru que um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal, mas logo pensei, que faça, mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade. A tamanha falta de egoísmo me transportara ao nosso infinito amor. Depois vieram umas uvas leves e uns doces, que lá na minha terra levam o nome de bem-casados. Mas nem mesmo esse nome perigoso se associou à lembrança do meu pai.
que o peruja convertera em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Levantamos, eram quase 2 horas, todos alegres, bambeados por 2 garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanhe. Para poder sair, menti. Falei que ia a uma festa de amigo. Beijei mamãe e pisquei para ela. Modo de contar para onde é que eu ia e fazê-la sofrer seu bocado. As outras 2 mulheres beijei sem piscar. E agora? Rose. Edgar Allan Poe foi um autor, poeta, editor e crítico literário dos Estados Unidos. Deve-se a ele a criação do gênero policial, com seus contos de raciocínio e dedução. Ele também foi o grande renovador dos contos, de romances de terror e de mistério. Poe aperfeiçoou-se em escrever histórias curtas como contos, mas o que diferencia seus contos dos de outros autores é a tônica de autenticidade e de realidade que predomina nas suas histórias. Seus personagens apresentam os medos que estavam presentes nele próprio, seus terrores, as suas fobias, os seus recalques, reais e autênticos, verdadeiramente existentes, que ele transfundia em seus personagens, que eram sempre projeções dele mesmo, e não criaturas tiradas do mundo objetivo. Seus contos são sempre narrados em primeira pessoa. É sempre o seu eu, repleto de terrores, de presságio, de complexos, de inibições, de males físicos e morais, que se revela nas suas histórias de terror e morte. E é exatamente isso que iremos verificar no conto a seguir, Coração Denunciador, um conto cuja personagem central se vê em meio às suas confusões mentais e irritações, advindas de um objeto físico que, embora pequeno, for o mote de seus medos e angústias, os olhos do vizinho. A partir dessa premissa, toda história se constrói desencadeando um final surpreendente. Assistam agora Coração Denunciador, de Edgar Allan Poe, por Kamungin Tanguele. É verdade. Tenho sido e sou nervosa, muito nervosa, terrivelmente nervosa. Mas por que dizeis que sou louca? A enfermidade me aguçou os sentidos, mas não os destruiu, não os entorpeceu. Era penetrante, acima de tudo, o sentido da audição. Eu ouvia todas as coisas, no céu e na terra. Muitas coisas do inferno ouvi. Como então sou louca? Prestai atenção. E observai quão lucidamente, quão calmamente vos posso contar toda a história. É impossível dizer como a ideia me penetrou primeiro no cérebro. Uma vez concebida, porém, ela me perseguiu dia e noite. Não havia motivo, não havia cólera. Eu gostava do velho. Ele nunca me fizera mal, nunca me insultara. Eu não desejava o seu ouro. Penso que era o olhar dele. Sim, era isso. Um de seus olhos se parecia com o de um abutre. Um olho de cor azul pálida que sofria de catarata. O meu sangue se enregelava sempre que ele caía sobre mim. E assim, pouco a pouco, bem lentamente, fui me decidindo a tirar a vida do velho e assim libertar-me daquele olho para sempre. Ora, aí é que estava o problema. Imaginais que sou louca. Os loucos nada sabem. Deveríeis, porém, ter me visto. Deveríeis ter visto como procedi cautelosamente, com que prudência, com que previsão, com que dissimulação lancei mão à obra. Eu nunca fora mais bondosa com o velho do que durante a semana inteira, antes de matá-lo.
E todas as noites, por volta da meia-noite, eu girava o trinco da porta do seu quarto e abria, bem devagarzinho. E depois, quando a abertura era suficiente para conter minha cabeça, eu introduzi uma lanterna com tampa, toda velada, bem velada, de modo que nenhuma luz se projetasse para fora, e em seguida enfiava a cabeça. Teríeis rido ao ver como a enfiava habilmente. Movia lentamente, muito, muito lentamente, a fim de não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para colocar a cabeça inteira além da abertura, até podê-lo ver deitado na cama. Um louco seria precavido assim? E depois, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu abria a tampa da lanterna cautelosamente. Bem cautelosamente. Cautelosamente. Porque a dobradiça rangia. Abria só até permitir que apenas um débil raio de luz caísse sobre o olho do abutre. E isso eu fiz durante 7 longas noites. Sempre precisamente à meia-noite. E sempre encontrei o olho fechado. Assim era impossível fazer a minha tarefa, porque não era o velho que me perturbava, mas o seu olho diabólico. E todas as manhãs, quando o dia raiava, eu penetrava atrevidamente no quarto e falava-lhe sem temor, chamando-o pelo nome com ternura e perguntando como havia passado a noite. Por aí vedes que ele precisaria ser um velho muito perspicaz para suspeitar que todas as noites, justamente às 12 horas, eu o espreitava enquanto dormia. Na 8ª noite, fui mais cautelosa do que de hábito ao abrir a porta. O ponteiro dos minutos de um relógio mover-se-ia mais rapidamente do que os meus dedos. Jamais antes daquela noite sentira eu tanta extensão dos meus próprios poderes, da minha sagacidade. Mal conseguia conter os meus sentimentos de triunfo. Pensar que ali estava eu a abrir a porta, pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava com os meus atos ou pensamentos secretos. Ri com gosto, entre dentes, a essa ideia, e talvez ele me tivesse ouvido, porque se moveu de súbito na cama, como se assustava. Pensais, talvez, que recuei? Não. O quarto dele estava escuro como piche, espesso de sombra, pois os postigos se achavam hermeticamente fechados por medo dos ladrões. E eu sabia, assim, que ele não podia ver a abertura da porta. Continuei a avançar cada vez mais, cada vez mais. Já estava com a cabeça dentro do quarto e a ponto de abrir a lanterna, quando meu dedo polegar deslizou sobre o fecho da lata e o velho saltou da cama gritando: "Quem está aí?" Fiquei completamente silenciosa e nada disse. Durante 1 hora inteira não movi um músculo e por todo esse tempo não o ouvi deitar-se de novo. Ele ainda estava sentado na cama, à escuta, justamente como eu fizera noite após noite, ouvindo a ronda da morte próxima. Depois, ouvi um leve gemido e notei que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar, não. Era o som grave e sufocado que se ergue do fundo da alma, quando sobrecarregada de medo. Bem conhecia esse som. Muitas noites, ao soar a meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele rompia de meu próprio peito, aguçando com o seu eco espantoso os terrores que me aturdiam. Disse que bem o conhecia. Conheci também o que o velho sentia e tive pena dele, embora abafasse um riso no coração. Eu sabia que ele ficara acordado desde o primeiro leve rumor quando se voltara na cama. Daí por diante, seus temores foram crescendo. Tentava imaginá-los sem motivo, mas não fora possível. Dissera a si mesmo: é só o vento na chaminé, ou é só um rato andando pelo chão, ou foi apenas um grilo que cantou um instante só. Sim, ele estivera tentando animar-se com essas suposições, mas tudo fora em vão. Tudo em vão.
porque a morte, ao aproximar-se dele, projetara sua sombra negra para a frente, envolvendo nela a vítima. E era a influência tétrica dessa sombra não percebida que o levava a sentir, embora não visse nem ouvisse, a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Depois de esperar um longo tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo deitar-se, resolvi abrir um pouco, muito pouco, a tampa da lanterna. Abria, podeis imaginar quão furtivamente, até que por fim um raio de luz apenas, tênue como o fio de uma teia de aranha, passou pela fenda e caiu sobre o olho do abutre. Ele estava aberto, todo, plenamente aberto, e ao contemplá-lo, minha fúria cresceu. Vi-o com perfeita clareza, todo de um azul desbotado, com uma horrível película a cobri-lo, o que me enregelava até a medula dos ossos. Mas não podia ver mais nada além da face, ou do corpo do velho, pois dirigira a luz, como por instinto, sobre o maldito lugar. Ora, não vos disse que apenas é superacuidade dos sentidos aquilo que erradamente julgais loucura? Repito, pois que chegou aos meus ouvidos um som baixo, monótono, rápido, como de um relógio, quando abafado em algodão. Igualmente, eu bem sabia que som era. Era o bater do coração do velho. Ele me aumentava a fúria, como bater um tambor estimula a coragem do soldado. Ainda, porém, refreei-me e fiquei quieta. Tentei manter tão fixamente quanto pude a réstia de luz sobre o olho do velho. Entretanto, o infernal tantã do coração aumentava. A cada instante ficava mais alto, mais rápido, mais alto, mais rápido. O terror do velho deve ter sido extremo. Cada vez mais alto, repito, a cada momento. Prestai-me bem atenção. Disse-vos que sou nervosa. Sou. E então, àquela hora morta da noite, tão estranho ruído excitou em mim um terror incontrolável. Contudo, por alguns minutos mais, dominei-me e fiquei quieta. Mas o bater era cada vez mais alto. Julguei que o coração ia arrebentar. E depois, nova angústia me aferrou. O rumor poderia ser ouvido por um vizinho. A hora do velho tinha chegado. Com um alto berro, escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele guinchou mais uma vez só. Num instante, arrastei-o para o soalho e virei a pesada cama sobre ele. Então, sorri alegremente por ver a façanha realizada. Mas, durante muitos minutos, o coração continuou a bater com som surdo. Isso, porém, não me vexava. Não seria ouvido através da parede. Afinal, cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, era uma pedra morta. Coloquei minha mão sobre o coração e ali mantive durante muitos minutos. Não havia pulsação. Estava petrificado. Seu olho não mais me perturbaria. Se ainda pensais que sou louca, não mais o pensareis quando eu descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite avançava e eu trabalhava apressadamente, porém em silêncio. Em primeiro lugar, esquartejei o corpo. Cortei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Arranquei depois 3 pranchas do soalho do quarto e coloquei tudo entre os vãos. Depois, recoloquei as tábuas com tamanha habilidade e perfeição que nenhum olhar humano, nem mesmo o dele, poderia distinguir qualquer suspeita. Nada havia a lavar, nem mancha de espécie alguma, nem marca de sangue. Fora demasiado prudente no evitá-las. O Matina tinha recolhido tudo. Terminadas todas essas tarefas, eram já 4 horas. Mas ainda estava escuro, como se fosse meia-noite. Quando o sino soou a hora, bateram à porta da rua. Desci a abri-la, de coração ligeiro. Diz que tinha eu agora a temer.
entraram 3 homens que se apresentaram com perfeita mansidão como soldados da polícia. Foram ouvidos um grito por um vizinho durante a noite. Despertara-se suspeita de um crime. Tinha-se formulado uma denúncia à polícia e eles, soldados, tinham sido mandados para investigar. Sorri, pois que tinha eu a temer. Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito de seu fora meu mesmo em sonhos. O velho, relatei, estava ausente, no interior. Levei meus visitantes a percorrer toda a casa. Pedi-lhes que dessem busca. Completa. Conduzi-os, afinal, ao quarto dele. Mostrei-lhes suas riquezas em segurança, intactas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e mostrei desejos de que eles ficassem ali para descansar de suas fadigas, enquanto eu mesma, na desenfreada audácia de meu perfeito triunfo, colocava a minha própria cadeira precisamente sobre o lugar onde repousava o cadáver da vítima. Os soldados ficaram satisfeitos. Minhas maneiras os havia convencido. Sentia-me singularmente à vontade. Sentaram-se e, enquanto eu respondia cordialmente, conversavam coisas familiares. Mas, tempo em pouco, senti que ia empalidecendo e desejei que eles se retirassem. Minha cabeça doía e parecia-me ouvir zumbidos nos ouvidos. Eles, porém, continuavam sentados e continuavam a conversar. O zumbido tornou-se mais distinto. Continuou e tornou-se ainda mais distinto. Eu falava com mais desenfreio para dominar a sensação. Ela, porém, continuava e aumentava a sua perceptibilidade. Até que, afinal, descobri que o barulho não era dentro dos meus ouvidos. É claro que então a minha palidez aumentou sobreposse. Mas eu falava ainda mais fluentemente num tom de voz muito elevada. Não obstante, o som se avolumava, e que podia eu fazer? Era um som grave, monótono, rápido, muito semelhante ao de um relógio envolto em algodão. Respirava com dificuldade. E, no entanto, os soldados não o ouviram. Falei mais depressa ainda, com mais veemência. Mas o som aumentava constantemente. Eu levantei-me, fiz perguntas a respeito de ninharias, num tom bastante elevado e com violenta gesticulação. Mas o som constantemente aumentava. Por que não se iam eles embora? Andava pelo quarto, acima e abaixo, com largas e pesadas passadas, como se excitada até a fúria pela vigilância dos homens. Mas o som aumentava constantemente. Ó Deus, o que poderia eu fazer? Espumei, enraveci-me, praguejei, fiz girar a cadeira sobre a qual estivera sentada e arrastei-a sobre as tábuas, mas o barulho se elevava acima de tudo e continuamente aumentava. Tornou-se mais alto, mais alto, mais alto. E os homens continuavam ainda a passear, satisfeitos e sorriam. Seria possível que eles não ouvissem Deus Todo-Poderoso? Não, não. Eles suspeitavam, eles sabiam. Estavam zombando do meu horror. Isso pensava eu e ainda penso. Outra coisa qualquer, porém, era melhor do que essa agonia. Qualquer coisa era mais tolerável do que essa irrisão. Eu não podia suportar por mais tempo aqueles sorrisos hipócritas. Eu sentia que devia gritar ou morrer. E agora? De novo. Escuta. Mais alto. Mais alto. Mais alto. Verões! Trovejei. Não finjam mais.
Eu confesso o crime. Arranquem as pranchas aqui. Aqui. Ouçam o bater do seu coração horrendo.